Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão, e hoje chegamos finalmente ao fim, hein? Finalmente ao fim, Carol, é isso, último capítulo de Levítico. Olha! Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e vocês não sabem o prazer que é finalizar esse livro, mas eu tô assim com um prazer de missão cumprida, não de, ai, nossa, finalmente estamos acabando, sabe? É de gostoso mesmo. Era a minha pergunta pra você, de falar, nunca mais eu vou estudar esse livro. Não. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, concluímos mais um livro bíblico. Eu tenho uma sensação mista aqui, apesar de Levítico, evidentemente, não ser meu livro favorito da Bíblia. Eu gosto muito de gravar livros que são desafiadores e que eu nunca estudei com profundidade, porque eu aprendo demais. Então foi muito boa essa jornada, espero que tenha sido boa pra você que tá ouvindo aí também. Você falou, evidentemente, não é o meu livro favorito, eu lembrei de um caso que tá acontecendo aqui na minha casa. A Renata tá fazendo as devocionais dela, que ela tá fazendo aqueles planos de leitura bíblica no ano e tudo, e tá em Isaías. E são capítulos longos, né, em Isaías. É, puxado. É o maior livro da Bíblia, você sabia? Não sabia, não. Em extensão, passa até os Salmos. Que legal. Aí ela fala, eu fico lendo, parece que é tudo igual os capítulos. E aí eu falo, não, hoje eu vou tirar o atraso. E ela faz igual a Carol faz quando vai ler livros, ela pega audiolivro junto. Sim, é mesmo, nossa, a melhor coisa. E aí ela fala, tô atrasado 2-3 dias na minha leitura, vou tirar o atraso. Só que aí você fica refém da velocidade do leitor do aplicativo lá, né? Sim. E aí ela falou, eu fiquei 40 minutos, não tirei o atraso. É. Aí eu falei, bom, é o meu livro favorito, pelo menos o do Antigo Testamento, né? Porque pra ela tá sendo um tormento lá. Enfim, uns gostam, outros não, e é a vida, né? É, faz parte. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco Freitas, sou da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, e quero deixar aqui um agradecimento especial para a equipe da LBC, que dedica tempo, estudo, pesquisa e abdica muitas vezes de tempo importante para que esse projeto continue sendo desenvolvido e cresça cada vez mais. Agradeço também a Maria Lídia, que gentilmente cede as suas músicas e acaba tornando cada episódio ainda mais acolhedor e dando uma identidade muito especial ao programa. Agradeço também à editora Mundo Cristão por ceder os direitos de uso da Bíblia na nova versão transformadora. É uma versão leve e de fácil compreensão. Que sigamos crescendo no conhecimento das Escrituras e permitindo que a palavra de Deus transforme as nossas vidas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Bom, hoje a gente vai terminar Levítico. Eu confesso que não foi um final apoteótico assim. Parece que de repente... acabou. Opa! Acabou. Mas é o que é, né? Exatamente. A gente vai fazer a gravação do nosso episódio em 3 blocos hoje. O Thiago Moreira vai fazer a leitura até o 13. A Carol vai ler do 14 ao 25 e eu vou ler do 26 ao final. Muito bem, vamos lá então, capítulo 27 de Levítico. E você, por favor, fique até o final, porque no fim do episódio a gente vai falar sobre o nosso epílogo. Sim, a gente vai ter de novo aquela live. Lá no Instagram é @clubeictus, onde a gente vai se reunir com vocês, fazer um quiz, muito provavelmente. Então você talvez tenha que reler o livro de Levítico inteiro, será, Carol? Pra ir bem no quiz. Será? Coloca na velocidade 2 e faz aí uma maratona. É, né? Mas a gente vai dizer pra vocês a data lá no final, então vamos segurar a audiência. Isso aí. Se bem que quem chegou até aqui duvido que não vai ouvir o último episódio, né? Mas pelo menos pra dar o check. Bom, é isso. Vamos entrar então ao bloco 1 de Levítico 27. Sua vez, Thiagão. Vamos lá, Levítico 27, então, vamos ler dos versículos 1 a 13. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor,
mediante o pagamento do valor dessa pessoa, deve usar a seguinte escala de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês a 5 anos vale 60 gramas de prata. Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote, e ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom por um ruim ou um animal ruim por um bom. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote, e ele determinará o valor e sua avaliação. Alta ou baixa será definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Pessoal, eu preciso aqui... Realmente, eu fiquei assim... Eu li esse texto e eu fiquei... Hã? Porque assim, eu entendi errado. Quando eles queriam fazer um voto pra Deus, eles tinham que pagar por isso. Me deu estranheza assim. Se você faz um voto, a gente até entende de oferecer um animal. Uhum. Mas você dá preço pra pessoas assim, me soa um pouco esquisito. Apesar de que eu entendo, né? Depois que eu estudei, eu entendo o contexto. Mas assim, pra nós, mundo ocidental de hoje, como assim valor por pessoa, sabe? Uhum. Então acho que a gente tem que explicar um pouquinho mesmo. É isso mesmo que eu ia falar, é uma cultura completamente diferente da nossa. Para eles isso era extremamente comum. Uhum. Tanto é que a gente vai ver várias exortações na Bíblia, não só no Antigo Testamento, no Novo, Jesus fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, sobre os juramentos, né? De nossa palavra ser sim, sim, não, não, né? Os votos, não tomar votos precipitados, voto de tolo diante do Senhor. Então a Bíblia fala muito sobre isso, porque isso era parte da cultura comum entre eles. Uhum. Nós temos até resquícios disso, né, na nossa cultura, apesar de não ser algo tão comum. Talvez até em outras religiões mais do que no protestantismo, de, eu vou fazer uma promessa, se Deus cumprir tal coisa, fizer tal coisa, eu vou até tal lugar e eu vou subir de joelho uma escadaria e eu vou não sei o quê. Então eu tô fazendo uma promessa com um voto, né, a ser cumprido caso o Senhor faça aquilo, né, que eu tô pedindo. Uhum. Sim. Não é muito comum, evidentemente, no contexto protestante, mas tem resquícios dessas ideias em outras religiões também. Uhum. E esses votos aí, normalmente a pessoa... É um voto de dedicação, né? Uhum. A pessoa fala, eu dedico a minha vida a Deus. Normalmente era feito ela por ela mesma, assim. Eu me dedico ao Senhor. Ou, por exemplo, o caso de Ana lá, que oferece o Samuel, é exatamente isso. Uhum. É um filho que, na verdade, nem chegou ainda. Se o Senhor me der um filho, eu vou oferecê-lo a Deus, sabe? É um voto prévio por... É quando o uma Senhor troca. me der, né? Então uma promessa, não deixa de ser muito diferente do que o Thiago falou, né? É uma promessa que a pessoa faz de dedicar vida, ou parte da vida, ou alguma coisa que envolva a pessoa por alguma coisa que ela tá pedindo a Deus em oração. É estranho, eu não gosto de votos hoje em dia, eu acho que beira muito barganhar com Deus e eu não gosto desse tipo de coisa, mas era normal, não só normal, mas pelo jeito até carimbado pelo próprio Deus, tanto que aqui ele dá valor para cada contexto, e é muito interessante antes da gente entrar em cada um dos valores aí. Eu fiquei me perguntando, quanto será que eu valia? Você tem ideia de quanto você vale aí, Carol? Tá valendo muito, será? Deixa eu ver.
Eu fiz a pesquisa aqui, quanto que é o... Que o texto original, ele fala de ciclos de prata, né? A NVT Sim. traduziu pra gente pra gramas. Ó, 360, dá quanto? Acho que todos nós valemos a mesma... Não, vocês Não, valem você é mulher, 600. Mulher, É. 360 gramas, eu e o Thiago somos 600, muito mais. Ó, quanto? Na cotação de ontem, que foi quando eu pesquisei da prata, Uhum. você tá valendo só R$3.690, viu, Carol? Baratinho. A vida inteira? Não é, gente? Mas aí, ó, olha como isso dá margem pra... Ai, olha a Bíblia aí, não sei o quê. Sim, mas a gente precisa entender, a questão aqui tinha a ver com a possibilidade de trabalho. É isso que tá vendendo, né? Porque aqui é praticamente se vender como um escravo, vamos colocar assim, ou como um servo. Uhum. Né? Então eu tô dedicando minha vida para um serviço. Sim. E aí, isso era contabilizado, o valor, por exemplo, de compra de escravos no mundo antigo era precificado, vamos colocar assim, de acordo com a capacidade, a condição da pessoa de prestar um trabalho pesado, vamos colocar assim. E voluntário, né? Porque a pessoa, enfim, tá doando sua força de trabalho. Exato, nesse caso sim. Mas quanto que valia os homens? Então, nesse caso, um homem entre 20 e 60 anos, ele vale mais porque, teoricamente, ele tem uma força produtiva maior. É, e eram trabalhos braçais, normalmente. Uma criança valia menos e um idoso valia menos, porque ele já não teria condições de trabalhar com trabalho forçado ali, trabalho pesado. Então, a mulher valia menos porque, teoricamente, os homens ali teriam mais força para o trabalho pesado. Então, a medida não é pela importância ou pelo valor da pessoa, mas pela questão do trabalho que ela exercia. Sim. Entendeu, pessoal? Em reais aí, Carol, 6.150 um homem, tá? Olha aí. Ou seja, não é nem 10 conto, né? Nenhum chega nisso. Pois é. O mais baratinho aqui é uma menina de 1 mês a 5 anos, que é R$369. Isso é interessante, porque pra gente pode parecer um valor até meio que irrisório, mas a maioria dos comentaristas que eu li falam que naquela época esses valores eram valores elevados, Ah, sim. que mostravam, inclusive, o fato de serem elevados era para mostrar a seriedade do voto. De que a pessoa tá comprometendo uma renda alta ali. Tanto é que a gente vai ver que tem gente que não tinha nem condição de pagar esse valor. Sim. E aí o sacerdote que ia estipular quanto que seria o valor. Então é uma forma de estimular a fidelidade do voto. Ou seja, olha, se você não cumprir esse voto, entre aspas, você vai ter que pagar um valor alto. Então presta atenção se você vai votar mesmo ou não, porque se você votar, você vai ter que cumprir, senão você vai ter uma multa pesada aí, né? Pois é. Pois é. Não, e outra, é interessante que você falou, né? No verso 8 aí que fala sobre os pobres, quem desejar fazer um voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote e ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Então, é um indício de que o voto é feito por si mesmo, né? Sim. E é muito interessante porque, aparentemente, era uma grande honra você fazer esse voto. Trazia, assim, um status até pra pessoa. Mas Deus não exclui os pobres disso. Eles têm a oportunidade, mesmo que eles não tenham valor pra bancar isso, eles são incluídos porque não, ó, você não tem condições? Tudo bem, vem aqui que nós vamos ter uma solução pra você. E talvez você fique pensando, nossa, por que tem que pagar se a pessoa tá dando a própria vida? Tipo, não é só ela ir lá e prestar o serviço? Porque é um dinheiro envolvido. E teve um comentarista que eu li aqui que meio que matou a charada pra mim. Ele lembrou que, ó, só os levitas eram aceitáveis para a maioria dos serviços. Então, outras pessoas que não eram levitas, elas podiam querer fazer o voto, mas como elas não iam poder prestar o serviço em si porque não eram levitas, elas bancavam esse voto monetariamente. Só uma citação aqui que eu achei de um autor sobre o que eu estava falando sobre a questão dos valores. Ele diz assim: esses números são muito altos para a época. O salário médio de um trabalhador nos tempos bíblicos era de cerca de 1 ciclo por mês. Não é de admirar que poucos tinham condições de pagar as avaliações determinadas aqui. Então é 30 ciclos para a mulher, 50 para o homem aí em idade de trabalho. Cara, é mais de 1 ano, né? Então se é 1 por mês, é o comprometimento de 5 anos ali, vai, para alguns, né, para o homem, de trabalho, né? É um valor pesado. Deixa eu só dar um exemplo, que eu acho que fica mais claro para os nossos ouvintes. Em Gênesis 28, Jacó faz um voto. Eu vou ler para você entender como que funciona aqui essa dinâmica do voto. Gênesis 28, a partir do verso 20, diz assim: então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus,
E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Isso muito antes desse texto ser escrito, né? Dessa própria lei. Exatamente, a prática já existia antes da lei. Aqui ela está regulamentando uma prática que existe de voto. E aí tem o bloco dos animais, né? A partir do verso 9 que o Thiago leu. E aqui é interessante que não tá lidando só com animais puros, né? Tá lidando com qualquer tipo de animal. Obviamente você tem diferentes formas de agir se o animal for puro ou impuro. Mas você pode sim votar ou dedicar um animal como oferta para o Senhor. Lembrando que os animais impuros não eram entregues como oferta, mas podiam ser usados pelo sacerdote para outras questões ou até para venda, né? Sim, para animal de carga, esse tipo de coisa, né? Exatamente. E é legal que não pode trocar um animal que foi prometido. Esse aqui. Não, eu vou trocar outro. Não. Você já votou esse daí? Você vai mandar ele de qualquer forma. É que desde a antiguidade tinha os golpistas, né? Então... É verdade, é verdade. O texto está regulamentando por causa disso aqui. Se Deus cumprir, eu vou oferecer aqui esse animal, que é o melhor que eu tenho. Aí Deus cumpriu. Aí o cara se arrepende, ele fala assim, não vou dar esse piorzinho mesmo. Não. O texto está regulamentando. Sim. De que você tem que cumprir o voto que você fez, que isso é sério. Você não pode ficar... E lembra que nessa época... É aquele negócio, né? Você não... É muito pessoal o voto e não tem muito controle. Você tá fazendo algo diante de Deus. Eu votei pra Deus isso aqui, mas ninguém vai ficar sabendo que eu votei esse aqui. Posso entregar um outro, entendeu? Então é a questão de você ser honesto na promessa que você fez diante de Deus. Sim, e a solução pra isso parece aquele pai dando bronca no filho que aprontou, né? Se você prometeu um animal e aí você... Não, deixa eu trocar por esse outro, agora você vai entregar os dois. É isso aí. E vai pro seu quarto. Gente, eu tô vivendo muito isso. O Benjamin, ele tá numa fase assim que ele quer argumentar muito com a gente, sabe? Ele tá naquela fase de eu quero ter razão no meu argumento, mãe. E é tão fraquinho, sabe? Que dá até dó. Tá treinando, Carol. É isso. Pois é. Eu ia querer te consolar, Carol, mas não... Não melhora, né? Eu ainda vou viver isso mais 2 vezes, né? Pior é bolo. Bom, como a gente falou no 11, né? Se o animal for impuro, que não é aceitável como oferta, é isso que significa ser impuro no contexto aqui, né? Levará o animal até o sacerdote e o sacerdote vai determinar o valor, a sua avaliação e vai ser definitiva. É interessante que é o sacerdote quem dá o valor dos animais, não é a pessoa que diz quanto que vale. E você pode comprar de volta. Várias vezes vai aparecer isso nesse capítulo, né? Coisas que você ofertou, não só animais, mas coisas da terra que a gente vai falar e tudo mais. Votei, me arrependi. Tudo bem. Paga 20% a mais, né? 1/5. Isso. E aí você pega de volta. Acho que pra manter essa questão da seriedade do voto, né? Que com Deus as coisas não podem ser de forma nenhuma levianas. Isso tem uma aplicação muito séria para nós, mesmo que a gente não entre no contexto de voto especificamente, não é o nosso costume, mas a questão de palavra mesmo, né? De ter palavra, da palavra do cristão valer mesmo, não for algo que a gente vai enganando as pessoas, não, se eu falei eu vou cumprir, sabe? É uma questão de fidelidade nos relacionamentos, é uma questão de fidelidade nos negócios, honestidade dos negócios. Então tem várias aplicações para o nosso contexto da questão da seriedade daquilo que a gente se compromete a fazer, né? Por isso que é tão sério, né? Quando a gente lê na Bíblia que o cristão é sim, sim, não, não, né? Outro dia o Benjamin tava falando sobre promessas e por que é tão importante a gente cumprir as nossas promessas, desde vou arrumar minha cama quando acordar, até promessas mais sérias, como a aliança de casamento, por exemplo, né? A aliança do casamento, não o objeto, mas a aliança entre homem e mulher. E a gente tava explicando pra ele, né, que nós acreditamos nas promessas de Deus. Então, se a gente perder essa fé em nós mesmos, quando fazemos promessas, consequentemente, a gente não vai acreditar nas promessas de Deus, né? E é muito interessante ver a cabecinha dele funcionando e absorvendo isso. E isso valida muito o que a gente também acredita. É impressionante. Porque para você ensinar, você tem que crer, entendeu?
Então... E tem que viver também, né? Acho que Sim, é tem muito profundo. Teoria e pouca prática. E isso vale, assim, você deu exemplo a crianças, e é o nosso papel como pais de ajudar eles a entender isso, mas talvez seja mais difícil a prática quando se é adulto. Eu já vi gente dentro de igrejas, eu prometi pra Deus que eu ia fazer tal coisa se acontecesse tal coisa. E assim, você percebe que foi uma promessa meio besta, sabe? Um negócio que foi aquele negócio mesmo de barganhar com Deus, que isso, que aquilo. E aí quem tava aconselhando, aconselhou a não fazer. Falou, não, você acha que Deus vai querer que você faça isso, sabe? Eu olhando hoje pra Bíblia, eu falo, não importa se você foi um idiota quando você fez a sua promessa. Foi uma promessa pra Deus e, cara, cumpra. É isso. Eu tiro como princípio até desse capítulo essa questão, assim, não faça a promessa se ela for besta. Pensa bem antes de fazer. Jesus falou isso no Novo Testamento, né? Pensa bem antes de fazer uma promessa. Agora, se você já fez, você já fez. Exatamente, aí dá seus pulos aí, porque tem que cumprir. Eu me lembrei muito daquele caso do Juízes. Como que chamava o cara que ofereceu a filha lá, o Thiago? Não é o Jefté? Jefté. Então, eu tava passando em devocionais em Juízes há, sei lá, uns 15, 20 dias. E passei naquele texto, a gente já mencionou ele em algum episódio recente aí. Foi um voto a Deus, um voto impensado, um voto tolo, mas é interessante que quem viu a necessidade de se cumprir foi a própria filha, não foi o próprio Jefté. O Jefté ficou triste, assim, não dá o texto de fato não dá indício de que o Jefté não ia cumprir, mas o texto também dá da filha falar, não pai, você prometeu, paciência, agora a gente tem que cumprir, não existe a possibilidade de não cumprir. E eu queria reforçar o que a Carol falou sobre o casamento, porque hoje em dia as pessoas já casam pensando, se não é certo, você para. Cuidado que talvez cristãos estejam pensando assim. Que o mundo vai pensar assim, eu entendo, é o mundo, sabe? Mas nós cristãos nos colocamos um dia diante de Deus. Exato. E falando, Deus, eu prometo, eu juro ficar ao lado dessa pessoa, não importa o que aconteça. E se a gente fez isso ainda mais diante de Deus, assim, a gente não pode nem cogitar a ideia de que não vou cumprir com isso, sabe? Não importa o que aconteça. E quanta gente aí tá com a família quebrada porque se separou por qualquer coisa, sabe? Beleza, próximo bloco? Próximo. Bora lá. Vai lá, Carol, do 14 então até o 25. Do 14 ao 25. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de semente de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do jubileu, será aplicado o valor total. Mas, se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou como propriedade familiar.
Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. A gente já mencionou isso em algum episódio recente também, essa diferença entre, na tradução desse capítulo, casa e campo. A gente coloca a casa como os terrenos ali, as construções dentro de cidades muradas, que normalmente eram usadas justamente para moradias. E campo normalmente era do lado de fora das muralhas da cidade, onde as pessoas usavam para colheitas mesmo, para plantação. E é interessante o cuidado de Deus aqui, voltando o ano do jubileu na história, de que você não vai poder ter muita chance de dispersar a divisão original das terras. Tem até uma exceção aqui que acaba indo para o sacerdote e tudo mais. Sim. Mas via de regra, você, principalmente esses campos, né, as áreas mais amplas, eles eram revertidos à família original ao final dos anos de cada jubileu aí. Sim. Que era uma provisão também para a pessoa não ficar escravizada pro resto da vida, né? Isso. Sim. A gente já passou por isso, acho que no capítulo 24 ou 25, né? É por aí. É. Eu achei aqui uma fala que eu gostei e queria ler para vocês sobre as terras, né? Não as casas, mas as terras. A avaliação das terras ela era mais complexa, pois estava ligada ao ano do jubileu, né? Como a gente já falou. Sim. A terra em Israel pertencia, em última instância, a Deus, e era apenas arrendada às famílias. E no jubileu, que era a cada 50 anos, a terra retornava à sua família original. Portanto, o valor de uma terra votada era calculado com base nas colheitas restantes até o próximo jubileu. O resgate também exigia o acréscimo de 20%. Se a terra não fosse resgatada pelo doador e fosse vendida a outro, ela se tornaria permanentemente propriedade dos sacerdotes no jubileu, mostrando a seriedade de não cumprir o resgate de um voto. Eu acho que devia ser exceção esse negócio de ficar passando terra pra gente que é de fora da família, sabia? Mas tá a regra aqui, né? E essa questão do jubileu, é isso que você falou. A terra, ela tá sendo arrendada. Você não tá vendendo a posse. É mais ou menos o que a gente faz pro governo brasileiro, né? Que a gente fica pagando IPTU, essas coisas assim. Pagando uma mensalidade aí pro É um modo governo. de ver, né? Mas é interessante, né? Porque você imagina você dedicar uma casa, né? Tem algo bem interessante aqui também e claro que o Tan falou sobre a questão de barganha, que também me incomoda, acho que a gente tem que tomar o cuidado, mas também a questão da pessoa ser generosa, se dedicar daquilo que ela tem pro Senhor. Sim. Tem esse outro lado também da questão, sabe? De se a gente tira de lado a motivação errada, da questão de ser uma barganha, às vezes alguns poderiam fazer por esse motivo, mas de dedicação daquilo que você tem pro Senhor, e como a gente viu, são valores altos, são questões que eram significativas para aquelas pessoas. Sim, sim. E de novo a gente tem aquele negócio de, se você se arrependeu, beleza, paga aí 1/5 a mais e pronto, reverte, vai viver né? sua vida. É. Eu acho que uma questão aqui que a gente tem que pensar para tentar entrar um pouco no contexto da época, também era que era algo muito voluntário esse voto, né? Ninguém obrigava ninguém a fazer um voto, mas a ideia é, quando você votou, você deve cumprir. Mas até isso requeria a integridade da pessoa. Por isso que Deus aqui é meio que a testemunha, né? Falando o que tem que ser feito ou não. Você diz no sentido de não ter um cartório para registrar o voto, esse tipo de coisa? Exato, né? Não tem imposto de renda, né? Ninguém tá lá vendo se você... conferindo se você vai dar o que você prometeu. O voto, nem geralmente, né? Pelo menos não era público, era entre você e Deus. Tá, eu prometi uma casa. Deus cumpriu. Ninguém sabe que eu prometi. Só Deus, né? Só. Deus sabe que eu prometi. Sim, sim. Mas eu acho que revela muito da própria sociedade. De como valia o fio do bigode, sabe? Exatamente. Deus, assim, Sim, ó. sim. Como que a pessoa conseguia ter um relacionamento com Deus e prestar culto ali, sabendo que ela prometeu um negócio que não fez, que tá em dívida. Então, mas é justamente esse ponto que a gente perde, eu acho, na nossa sociedade, Tan. Porque às vezes, lidando com igreja até, a pessoa vai lá, faz um compromisso. Pode ser financeiro ou não, mas ela faz um compromisso. Não, pode contar comigo, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou dar tal oferta, ou eu vou, sei lá, de alguma forma participar de algo. Às vezes a pessoa
cumpre pelo constrangimento de assumir aquilo publicamente. Uhum. E às vezes quando é algo mais que ninguém fica sabendo, aí entra a questão de caráter mesmo, né? Eu sempre gostei de uma definição de caráter, que caráter tem a ver com aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Uhum. Ou seja, se eu não fizer, ninguém vai me condenar, ninguém vai me criticar, ninguém tá sabendo. Uhum. Então quem eu sou quando ninguém tá olhando? Eu acho que tem essa questão aqui que eu acho que a gente perde na nossa sociedade um pouco, Sim. que o texto de alguma forma tá enfatizando também. Lembrei agora, por exemplo, e é uma luta, eu vou falar da minha igreja local, mas eu acredito que a maioria deva ser a mesma coisa. Uma vez por ano, a gente tem normalmente no mês de missões uma renovação de votos de sustento para os missionários. Na nossa igreja tem até na frente assim um mural onde vai se atualizando mês a mês o quanto que foi juntado aí para o sustento dos missionários, que a igreja já se comprometeu como igreja Sim. de ofertar, enfim, os missionários vivem daquilo. E aí tem lá um valor, que basicamente é o valor que o financeiro da igreja calculou com base na promessa de fé, esse é o termo que a gente usa lá, né? Na promessa que as pessoas falaram, não, eu vou contribuir com tanto por mês e a outra família com tanto, ó, beleza, vamos juntar tanto. E aí todo mês a própria liderança vai dando o reporte lá do que aconteceu naquele mês, no mês anterior, né? E tem muitos meses que não alcança. Tem alguns meses que passa, mas a maioria dos meses não alcança o que a pessoa prometeu. E se não alcançou o que a pessoa prometeu, óbvio que a gente entende que a vida acontece para todo mundo. De repente alguém perdeu um emprego, sabe? O cenário mudou para algumas famílias. E não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Porque essas coisas acontecem e as pessoas precisam readequar a realidade que elas estão vivendo. Uhum. Mas eu me pergunto quanto dali não foi por isso que o Thiago falou, sabe? A pessoa preencheu lá um papelzinho e ela falou, não, sabe, esse mês aqui acho que eu não vou, e faltou só organização, não é que, que ela perdeu o emprego, sabe? E aí alguém vai ser lesado ali, o missionário vai receber menos do que ele tinha que receber, porque enfim, a igreja se comprometeu, ou a igreja vai tirar de um caixa que não era destinado para aquilo, para que o missionário não fique descoberto, vai dar ruim em algum lugar. Mas no fim das contas a pessoa foi diante de Deus ali e falou, não, eu vou ofertar com tanto, e não tá fazendo. Uhum. Isso é real. Mas isso é só na minha igreja local, tá? Com certeza. Ai. Bom, vamos lá. Bloco terceiro, então. Agora eu que vou fazer a leitura, né? É a partir do 26. Isso. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta, deverá ser executada. A 10ª dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se você deseja comprar de volta a 10ª dos cereais ou frutos pertencente ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5 do valor. Conte 1 de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-os santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro.
Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Aqui a gente tem mais ou menos um resuminho das coisas que a gente falou, com algumas coisas a mais, né? Sim. Uhum. Eu acho muito bonito como Deus, ele sempre... Não é que ele quer, mas ele... Como é que eu vou usar essa... Não é que ele também espera. Mas como o primeiro é sempre dedicado ao Senhor, sabe? Eu acho tão bonito quando a gente tem isso no nosso coração, de que, ó... A primeira colheita é de Deus, o primeiro animal é do Senhor, sabe? Eu acho bonito isso. É, bonito, e não vale falar, ó, eu tô entregando aqui como um voto pra Deus. Não é voto, isso aí já é meu. Exatamente. Tem algumas coisas aqui, tem a questão das primícias, como a Carol tá destacando, tem a questão do êxodo, dos primogênitos, a gente não pode esquecer disso, né? Isso vem porque Deus preservou os primogênitos lá no Egito, então é quase uma dívida que o povo tá pagando com Deus, porque Deus preservou os primogênitos, então ele estão devolvendo os primogênitos de tudo que eles têm pro Senhor, né, do gado e tudo. E aí tem a questão que o Tan falou, né, dos malandros ali dentro do povo. O cara já tem que devolver o primogênito, já é do Senhor. Aí ele fala assim, bom, vou fazer um voto pra Deus, vou dar uma ovelha. Aí ele quer dar a ovelha do primogênito. Não, essa aí já é do Senhor, você tem que dar uma outra, né? Você tem que dar essa e outra, né? Não adianta você querer vir com um golpe pra cima de mim, não, né? Pra cima de Moá. É muito engraçado o homem tentando dar um golpe em Deus, cara. Não... Na essência da coisa não faz o menor sentido, sabe? Eu fico na dúvida se Deus fica bravo ou se Deus fica rindo da cara do camarada. Pelo menos o fogo consumidor não vem em todos os momentos, né? Senão não tinha mais ninguém na face da terra. É. Ai, ai. É interessante ver também que tinha um padrão de pagamento, né? Tudo é feito de acordo com o ciclo do santuário. Isso é importante porque naquela época você não tem uma moeda como a gente tem nos dias de hoje, assim, comum, né? Que tem as variações, né? Câmbio de dólar, câmbio de não sei o quê, né? Você tem lá um peso, você pesa ali o valor. E isso é estabelecido, eu acho que para proteção até contra o abuso sacerdotal. O sacerdote não pode cobrar o que ele quer. Tem um valor especificado ali, né? Então tem uma série de proteções para o povo, do sacerdote, para não ter abuso de nenhuma das partes, né? Tem detalhes do tipo, se o animal não for comprado de volta. Aí ele tá falando do animal impuro, né? Por quê? Porque eu não posso usar ele pra oferta a Deus, ali, holocaustos e toda aquela questão que a gente viu ao longo do livro todo. Mas ele pode ser votado ali, entregue, e se ele não for recomprado de volta, o sacerdote vende ele. Então, valor estipulado. Fiquei me perguntando aqui se o cara não fica tipo leilão, assim, não, eu não quero pagar 1/5 a mais, vou esperar o sacerdote pôr a venda pra eu comprar. Enfim, pode ser que acontecesse, né? Sei lá. Tem esse trecho aqui no 29. Parece meio esquisito, né? Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta, deverá ser executada. Esse marcada para destruição, na NVI, por exemplo, eles colocam como consagrada para destruição. E essa ideia aqui, eu falei, nossa, que hora que acontece esse tipo de coisa? Será que são as pessoas que tinham pena de morte sobre ela? E aí eu falo, não, ela teve uma pena de morte decretada, ela mesma, ou de repente o dono dela vai, eu vou dedicar essa pessoa a Deus. Deus falava, não é. Mas aí teve 2 fontes que eu pesquisei, aparentemente não era esse negócio de pessoas que foram condenadas à morte, não. Isso daí provavelmente vem de guerras de conquista da região ali de Canaã, que eles ainda vão chegar, né? Eles vão conquistar vários povos ali. E aí, várias vezes a gente vai ver isso, principalmente em Josué, né? Quando cidades, animais e pessoas eram capturadas e essas pessoas e animais e as próprias localidades ali já tinham sido consagradas ou consideradas santas aí, só que para algum outro Deus que não o Deus. A gente vai ver isso muito no livro de Josué, na conquista da terra.
vai acontecer muito, né? De lugares que o Senhor fala, isso aqui é para destruição total. Consagra como algo destruído ao Senhor, né? E aí é esse o contexto que ele tá falando aí, não. Essas pessoas, esses animais, isso aí não é pra ser entregue pra mim, não, porque elas já foram consagradas a um Deus falso e o único destino possível pra elas é a execução. E óbvio que o povo vai desobedecer isso aí também, né? Quando chegar a hora. Acho que a última parte que fala o texto é a parte dos dízimos, né? Uhum. A partir do verso 30 ali até o 33, que é antes do versículo que encerra, fala da questão do dízimo, que também tinha uma questão de que já pertencia ao Senhor, a 10ª parte dos produtos da terra, mas alguém poderia também comprar de volta aquela parte se ele pagasse mais 1/5 do valor. A mesma regra aí que a gente vê, só que com relação ao dízimo aqui, né? Uhum. Sim. E a gente, talvez, nos dias de hoje, fique pensando, pô, mas como assim comprar pagando 20% a mais se o dízimo? É porque pra gente o dízimo já é financeiro, né? Uhum. Então a gente já, sei lá, deu R$100 lá e pra reaver os meus R$100 eu pago 120. Não faz sentido. Não faz sentido pra gente. Só que lá pensa que são animais, que são produtos da terra. Exato. Então. E de repente a pessoa, cara, eu quero meus cereais aqui, eu preciso desses cereais, ele vai fazer falta pra mim. Ou essa colheita foi muito boa e eu quero ter desse fruto aqui, eu vou pagar mais pra ter, né? Exato. E aí, beleza, troca por dinheiro, mas por um valor adicional. Aí passa a fazer sentido. E no verso 32, eu gostei que teve eu não anotei, infelizmente, quem. Mas essa ideia da separação dos animais. Conte 1 de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe para o Senhor, considerando-os santos. E aí parece que tem uma ressalva no 33 para não fazer distinção entre animais bons e animais ruins, nem substituir um pelo outro. Eu acho que vale a gente levar cada um de nós ouvintes aí para a realidade deles contando animais. Eles estavam, sei lá, todos pastando ali no campo, e aí quando eles iam ser recolhidos ou quando eles iam ser soltos, eles passavam num corredorzinho estreito que passava só um animal por vez. Pensa lá, ovelhas, por exemplo, passando. Então eles faziam a contagem dos animais nesse cercadinho estreito, nesse corredorzinho. Então vinha 1, 2, 3, 4, 5. Então se eu tenho que separar 10%, sei lá, é sempre o 10. Passou 1, 2, 3, 10. Uhum. E aí, evitava que eles... Não, vou escolher aqui 10% os piorzinhos. Não, ó. Quando chegar o 10, não importa se é o seu melhor animal. E foi ele que passou o 10, é ele que vai ser entregue. Uhum. E se passou o piorzinho no 10, é ele que vai ser entregue. É isso que o texto tá tentando dizer, de não trocar um animal ruim pelo bom e nem o bom pelo ruim. Uhum. Ó, faz a contagem, no que cair, caiu, sabe? Uhum. Porque senão vai ter os malandros, como o Thiago usou. Uhum. Não, e é importante, né? Porque é uma forma justa, né? Sim. Aí sim, o texto termina, né, no verso 34, da mesma forma que o livro começou. É quase igual, né? Deus falando por meio de Moisés. Então isso é importante, porque às vezes a gente vê só o ser humano, né? Então, Moisés está falando tudo isso, mas não é Moisés falando. É Deus falando por meio de Moisés. Exato. Se você voltar no 1.1, você vai ver que essa essência tá lá. E eu gostei da nota da NVI de estudo sobre isso. A gente aqui não tem dúvidas sobre o que eu vou falar, mas eu sei que tem muita gente que coloca em xeque isso. Ela diz o seguinte: este é um forte testemunho a favor da autoria mosaica do livro e da sua origem divina. Porque tem muita gente que acha que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, tá? De verdade. Tem uma linha aí dentro da doutrina cristã defendendo que isso foi escrito muito depois e tudo mais. E aqui tá muito claro. Porque tem vários autores. Então. É uma papagaiada, tá? Não cai nisso, não. Mas tem. Esquece esse rolê. Mas tem. E aí temos um versículo bíblico falando, esses mandamentos foram dados por Deus. Então você tem aí a escrita de Deus, né? Não veio da cabeça humana. Dada para os israelitas por meio de Moisés. Então é Moisés que registrou, é Deus quem está escrevendo aí de alguma forma, através, obviamente, da pena de Moisés, mas é a palavra de Deus, não é a palavra do Moisés.
E é do Moisés. Isso. Não é um escritor séculos depois e tudo mais. Uhum. Fechamos? Eu acredito que sim. Fechamos. Que coisa. Levítico entregue aí, hein? É. 27 capítulos aí, praticamente um ano conversando sobre isso. Muito bom. Acho que chegou a hora da gente combinar o dia que a gente vai fazer a nossa live, onde a gente vai dar um resumão do livro para vocês, onde a gente vai ter a oportunidade de trocar um pouquinho com vocês, porque vocês entram na live e conversam com a gente por lá. É mais ou menos uma festa esse epílogo que a gente faz, tá? É isso aí. É muito gostoso esse encontro que a gente tem. A gente aparece em câmera, a gente aparece numa live no Instagram com vocês. Então já, se não segue, né? Segue a gente lá, é @clubeictus. Tem na descrição do programa também. A gente tá marcando esse encontro pra semana que vem, no dia 31 de agosto, às 8h30 da noite. Horário de Brasília. Segunda-feira. É uma segunda. Lembrando que nessa semana não tem LBC lá no seu streaming de áudio, tá? A gente faz a gravação no dia 31, segunda-feira. Essa semana de 31 a 4 não vai ter programa aparecendo no seu aplicativo de áudio aí. E aí a gente edita essa live, só o áudio, para ele virar um episódio mais bonitinho, mais bem trabalhado em edição e tudo, na semana seguinte. Então ele vai ao ar dia 8 de setembro, terça-feira, e aí a partir daí a gente vai retomar os salmos com vocês. Eu não lembro se vão ser 2 ou 3 capítulos, mas alguns salmos a gente vai ter, e aí finalmente voltar para um novo livro. Vamos voltar ao Novo Testamento, e depois de muito lobby, né? Principalmente do Thiago Moreira. A gente vai para Hebreus, tá bom? Onde vai lidar muito com o que a gente estudou aqui em Levítico, agora com uma mentalidade do Novo Testamento. Sim. Acho que a gente vai aproveitar muito melhor o livro, tendo fresco tudo isso na cabeça. Sim, verdade. Aê, aí ó, tá fazendo, como que é? Fanservice. Viu? Ai. Legal, então. Semana que vem a gente não volta, ou volta só em live. Na outra semana a gente volta com salmos. Não esqueçam de... Olha, um motivo para você agradecer a Deus essa semana aí, ou pelo menos essas 2 semanas que vão passar. Poxa, obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que o pessoal lá do LBC conseguisse concluir um livro difícil. Um livro não só difícil de conteúdo, mas difícil de ler e de entender, sabe? Mas eu acho que foi tão gostoso. A Carol abriu, e eu até brinquei com ela, né? Foi tão gostoso viver esses momentos com vocês. Sim. E vocês podem abençoar outras pessoas apresentando o LBC para eles, incentivando. Olha, eu sei que tem Levítico lá e talvez você fique com vontade de pular, mas foi tão bom para minha vida. Se foi bom para sua vida de verdade, né? Mas incentive outras pessoas a ter a rotina de ouvir a gente uma vez por semana, porque tem tanta gente que nem faz devocionais nem nada, e de repente é um momento para ela se conectar com Deus através do ministério que a gente faz aqui para vocês, tá bom? É isso, eu termino com muita alegria isso daí, feliz por ter dividido esses momentos com o Thiago e com a Carol, que são pessoas que eu amo. Vocês que estão ouvindo não sabem, esse é o primeiro episódio que a gente grava depois das férias, então eu tava com uma vontade... E que ele se declara pra gente. É, ó... Mas você já sabe disso, Sim, Carol. Eu tô sim. só deixando público. Eu sei. Mas eu tava com muita saudade, de verdade. E muito bom reencontrar vocês. Apesar de, nesse episódio, eu só tô vendo a testinha do Thiago, porque ele teve que gravar pelo celular. Faz parte. Problemas com a tecnologia. Mas é muito bom ter vocês perto de novo, tá bom? Obrigado de novo por dividir esse espaço aí de vida aí comigo e com os ouvintes também. A gente volta aí daqui 2 semanas, então. E não esqueçam, vem pra live, tá? Separa aí 8h30 da noite, num horário interessante pra quem trabalha e tudo mais, e estaremos juntos. Alô. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a paciência, a audiência de vocês. É incrível, é maravilhoso como a Bíblia, ela tem se mostrado um livro tão atual, trazendo, né, tanta informação para nós que a gente pode aplicar na nossa vida. Eu sou muito grata a Deus porque realmente isso aqui é puro ouro. Então, eu sou muito abençoada
Agradeço demais a vida do Tan e do Pastor Thiago. Eu também os amo, tá bom? Isso, vou deixar aqui registrado pra depois não falar, não respondeu, não sei o que. Também sei disso, cara. E peço que você continue orando por nós também e compartilhando aí pros seus amiguinhos, seus coleguinhas. E a gente se ouve na live, a gente se vê na live e em breve aí em uns Salmos e em Hebreus, ó. Bastante coisa, hein? Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Já que o amor está no ar, né? Nessa conclusão aqui, né? É muito bom, muito gostoso gravar com o Tan e com a Carol. Realmente são pessoas muito especiais, um carinho muito grande que tenho por eles e aprendo muito nas nossas gravações juntos e é bom também poder compartilhar isso com você que tá ouvindo aí. Então espero que Levítico tenha sido proveitoso para sua vida como foi para minha e nos vemos aí. Vamos para mais uma jornada juntos agora no Novo Testamento. Deus abençoe.